A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o nosso programa também através do YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Ou podem acessar o YouTube e digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Deixe seu like, a sua opinião é muito importante para nós e não deixe de inscrever-se no canal. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedroso. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Cada vez a gente fica mais entusiasmado de fazer um trabalho desse, né, que pode levar tantas informações úteis às pessoas. Que o façamos então, né, Pedroso? Sim, Guaraci, estamos sempre falando de assuntos diversos aqui, né? Não gostamos, inclusive, de repetir assuntos, né? A não ser que haja realmente uma grande necessidade, mas sempre temas novos, porque a literatura espírita é riquíssima de informações, tanto no campo filosófico, científico, religioso, enfim. Por isso que não fica aquela coisa maçante de sempre falarmos do mesmo assunto. Hoje nós vamos estudar, cada um constrói o seu próprio destino. Isso é muito importante, que nós somos herdeiros de nós mesmos, do nosso próprio destino, não de ninguém. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697, para falar comigo, 988012675, e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Muitas vezes nós vemos em relacionamentos familiares, quando alguém da família assume o comando da família, esse comando psicológico, financeiro, até o comando de soberania mesmo. E ficamos pensando, quem assume esse comando? Ele vai fazer o quê? É preciso que essa pessoa esteja ligada com o Mestre Jesus para que ele possa se conduzir bem, levando a todos aqueles que estão sob o seu comando, a sua direção, a feitos extraordinários. Ao estudarmos o Evangelho de Jesus, nós vimos um grande líder, conduzindo toda uma humanidade para Deus. É um belo exemplo. Será que nós fazemos isso quando estamos no comando? Nós temos que pensar bastante e agradecer bastante a Jesus por essa oportunidade que Ele nos deu de mais uma encarnação, e que a gente possa ser grandioso ou grandiosa nessa encarnação, porque a próxima nem imaginamos onde será e como será. Façamos a nossa parte, que o Mestre Jesus, com certeza, está fazendo a parte dele, bem como o nosso Pai Deus. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando que cada um constrói o seu próprio destino. Eu não sei que mal fiz a Deus para sofrer tanto neste mundo. Como a gente ouve essas pessoas falarem isso. Fulano leva uma vida voltada para a maldade e não sofre a milésima parte do que estou padecendo. Ah, Deus, permita que venha logo a morte para descansar. Ando muito cheio disso tudo.
é aquela ilusão, né, que acha que a morte física vai dar o descanso, ou o descanso eterno, quando alguns... continuar trabalhando, meu irmão, para aprender, porque cada vez mais. Muita gente assim se expressa desesperadamente. E nós, que conhecemos ou procuramos conhecer um pouco da doutrina espírita, sentimos uma enorme compaixão só em ouvi-la nesta lamúria, porque não entendeu ainda o profundo significado da vida. Muitos, inclusive, tentam o suicídio, buscam a autodestruição, como se isto solucionasse os seus angustiantes problemas. Buscam aquela porta falsa, né, do suicídio, achando que seus problemas serão resolvidos. Aí que eles vão ser quadruplicados ou muito mais. Ora, a leitura atenciosa das obras de Allan Kardec, de Leon Denis, o estudo dos livros mediúnicos de André Luiz de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, ou de Marco Prisco, de Amélia Rodrigues, ou Joana de Anjos através de Divaldo Franco, ou ainda de Bezerra de Menezes, ou Leão Tolstói através da Dona Ivone do Amaral Pereira, a própria análise dos textos dos Evangelhos de Jesus seria tudo isto, como que um brilhante sol, iluminando-lhe os caminhos, seria um verdadeiro bálsamo refrescante para as suas chagas mais profundas, despertando essas consciências para a realidade da vida, para o encanto de viver à luz da compreensão das leis do Criador. Então, meus queridos irmãos, como esses benfeitores eles estão nos orientando, o Evangelho é o bálsamo de luz para todos nós, né? É o maior código de moral universal. Então, você que está passando por determinados problemas, busque auxílio nos Evangelhos de Jesus. Lá você encontrará um lenitivo para a sua alma dorida. Cada um de nós constrói o seu destino. Cada qual constrói a sua felicidade ou a sua desventura. Assim, agora sou feliz. É porque no passado fiz o bem para poder, hoje, ter alegria no meu coração. Ao contrário, se presentemente a tristeza mora em meu interior, é porque, de igual maneira, antes já fiz alguém sofrer, já fiz alguém chorar. Deus não castiga a ninguém, apenas estabeleceu leis sábias, eternas e justas, que regem todo o universo. São leis de causa e efeito. Eu sou artífice do meu próprio destino. Sou herdeiro de mim mesmo, de mais ninguém, né? Tudo o que eu estou colhendo hoje são frutos das minhas semeaduras em outros tempos, da atual existência e de outras. Então não queixe nem reclame, não terceirize culpa, porque você é o responsável por sua alegria ou por seu infortúnio. Tá? Aquele que violou uma só destas leis, então se sente infeliz, desditoso, desgraçado, durante o período necessário à devida correção. Lembrando que não há sofrimento eterno, né? Não existem. Então são períodos difíceis que nós vivenciamos, mas que logo passam. Mas o Criador não participa desses processos de reajuste kármico do Espírito. Não, como se fosse o Pai Celeste um verdugo implacável. Não e não, pelo contrário, até através de suas leis morais, o Criador concede ao Espírito novas e renovadas oportunidades de recuperação e de progresso em todos os sentidos. Dá-lhe novos corpos, novas existências, novas encarnações, não raro junto àqueles que ele mesmo prejudicou anteriormente, a fim de que, com o amor, todos nós construamos um futuro melhor. Lembrando de uma passagem do Evangelho, quando Jesus disse: perdoai ao seu adversário enquanto está com ele a caminho. Então nós teremos tantas oportunidades quanto fizer necessária. Portanto, não há castigo divino, né? Deus permite que todos nós retornemos ao corpo físico para, de alguma maneira, resgatar os nossos débitos conosco mesmo. Dessa maneira, se choramos, é porque há alguma razão para isto. Nesta ou em encarnação precedente, erramos. E erramos muito. Daí o nosso atual padecimento. E se é nosso desejo um dia de sermos felizes, façamos por onde merecer a visita agradabilíssima da felicidade em nosso coração. Comecemos agora, já, a vivência do bem e da bondade, como aquele aluno que se deseja ser aprovado no final do ano. Ele estudava desde março com afinco e perseverança. Então todos esses alunos dedicados, no final de cada ano, passarão, né, de primeira.
Agora, se eu ficar relegando a segundo plano os meus estudos, fatalmente serei reprovado. Quanto ao nosso semelhante que vemos passar sorrindo, a nós parecendo muito feliz, muito embora, seguindo nosso julgamento, se dedique ao mal. Diante do que acabamos de ler, então, só nos resta pedir a Deus em favor dele. Se a aventura que ele hoje goza efetivamente se baseia em erros, é claro que ele não há de merecer inveja, senão comiseração, porque um dia ele terá também de expiar os malefícios praticados em sua ignorância espiritual. Então não é motivo de nenhuma inveja, de nenhum sentimento dessa natureza, é você entender de que será um sofredor no futuro, né? Cabe a você orar por ele, por um ser que está perdido temporariamente, né? E o seu sorriso nem sempre é de alegria, às vezes há uma hipocrisia, né? Porque todos aqueles que cometem erros, principalmente ludibriando a boa-fé de outros amigos e irmãos, passando por cima para angariar recursos materiais, não são felizes, apenas representam. A morte não representa repouso para ninguém. Como eu falei, nós perdemos a vestimenta física, retornamos à pátria espiritual e vamos trabalhar para a nossa evolução. Ninguém fica lá no mundo espiritual na ociosidade, né? Muito pelo contrário, não vamos ficar sentadinhos lá ouvindo anjozinhos tocarem harpas, não, vamos trabalhar, e muito. Muito embora, né, Pedrosa, a música celeste deve ser uma coisa fantástica, né? Imagino eu, esses espíritos superiores tocando harpa, não que eles vão ficar na ociosidade, mas tem os seus momentos, né, de deleite também, né? O som foi a primeira manifestação de Deus no universo, foi o som, né? E aqui na Bíblia, a gente, pegando a Bíblia, né, ele fala, faça-se a luz, e a luz se fez. Então o som, o verbo, é a primeira manifestação, os acordes do som. Isso tudo é muito interessante, sabe, meus amigos, minhas amigas? Quanta coisa bonita está nos rodeando e a gente reclamando. Por que a gente não para fazer uma reflexão mais apurada, né? Mais acurada, do que seja realmente a vida, onde nós estamos? Eu digo para você o seguinte, eu vou contar uma história que o Espírito disse para nós, que quanto mais o Espírito vai evoluindo, mais ele vai se libertando para Deus. E quanto mais ele se liberta para Deus, mais ele tinge as cordas da própria evolução. Então ele frequencia e cada um cria a sua canção de caminhada. Então cada um tem a sua canção. Nesse nosso presente, nós temos alguns arranjos meio estranhos, né? Ritmos muito acelerados, que não trazem uma certa tranquilidade. Mas à medida que a gente vai entendendo a nossa condição de filhos e filhas de Deus, na verdade, a nossa condição de sermos divinos, porque isso a gente não para pensar. Tem pessoas que se arrastam na vida, meu Deus, achando que são lagartixas, né? Que são crocodilos, ou então uma figura dantesca criada pela própria imaginação. Nada disso, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Sabe aquela coisa da gente falar príncipe e princesa? Esses príncipes e princesas aqui do mundo, né? Ainda são espíritos muito atrasados, que muitas vezes prepotentes, muitas vezes violentos, mas nós vamos nos transformar nos grandes príncipes e princesas do reino de Deus, e lá mais à frente nós seremos unos com o Pai. Isso precisa ser ouvido por todos, sabe? Chega-se um momento em que a própria evolução nos solicita essas reflexões. Senão nós vamos ficar aí, gente, comendo, dormindo, namorando, fazendo um servicinho, sabe, para ganhar dinheiro no final do mês. Não, a vida é muito mais do que isso. No dia que a gente entender, vai ser melhor. E aí a gente volta a dizer, né, que a morte, então, não vai representar repouso para ninguém. Enquanto a matéria que já está cansada, doente, imprestável, volta ao seio da terra, após uma existência mais ou menos aproveitada,
no caminho do progresso individual, o espírito em si mesmo regressa ao seu mundo de origem, que é a pátria da verdade. Faz um exame, né, daquilo que ele fez, das suas atividades terrenas, e se ele não soube aproveitar a oportunidade de evolução moral, olha, meu amigo, minha amiga, o choro é amargo, é o ranger de dentes, como diz Jesus, né? Ranger de dentes é a reclamação, o arrependimento, né? Então a pessoa vai amargar esse tempo perdido. Então, a única solução para ele é se preparar para uma nova encarnação, quiçá uma encarnação mais vantajosa, mais jubilosa. Então, se você ainda está muito ligado a vícios, sabe, achando que isso é muito natural, tome cuidado, sabe, meu amigo, minha amiga, porque nós temos que combater os vícios com as virtudes. Virtudes são forças positivas que nos impulsionam a realizar o bem. E os vícios são aqueles que nos prendem a eles. O vício nos prende tanto que a gente não consegue se livrar tão facilmente deles. O vício da maledicência, o vício da bebida alcoólica, o vício do cigarro, da droga alucinógena, o vício do sexo desorientado, porque o que se pratica aí hoje, com raras exceções, é um sexo desorientado, um atrito celular que dá um prazer meio que repentino e nem sempre compensador, onde o custo-benefício não encaixa. Presta atenção nisso, né? Então, a maneira ainda do aluno que relapso, que não havendo realmente feito bons exames, tende fatalmente voltar outra vez à mesma série, enquanto o resto da classe segue para a série mais adiantada. E aí não adianta chorar, né? Ah, o meu primo, aquele bobão, né, que ficava ali e tal. Olha onde que ele está. Olha como ele está evoluído e eu estou aqui. Eu que era o bonzão, né, que sabia tudo, que era aquele que, né, que era o bambam, e o meu primo era um bobão, só que o meu primo era muito mais esperto do que eu imaginava. É isso, gente. Queremos dizer em síntese, minha gente, o seguinte, olha, a morte do corpo não libera o espírito no mundo maior dos seus compromissos anteriores. Nunca isso vai acontecer. Lá, ainda uma vez, ele vai se sentir feliz ou desditoso. Em função do quê? Em função exclusiva das suas ações, de suas palavras e dos seus pensamentos. Que muitas vezes a gente nem dá atenção para isso, né? Vai falando, vai pensando, né? E vai fazendo de qualquer maneira. Não, gente. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas eu vou dizer para vocês a minha experiência. Se eu não tomasse conta dessa minha encarnação, eu ficaria louco, né? Eu precisei parar tudo para colocar tudo nos seus lugares. Então, na alegria ou na dor, nada de blasfemar contra os desígnios de Deus, viu, gente? Nada de revolta infundada contra as leis do Criador. Muito menos inveja contra o vizinho, que nos pareça feliz. A cada um a vida dá sempre rigorosamente de acordo com seus atos. Chorando ou sorrindo, nesta ou nas outras vidas, sempre cada um constrói o seu próprio destino. Com certeza, né? Nós vamos construindo a nossa vida no próximo momento. A compreensão destas verdades enunciadas pelo Espiritismo, que são verdades tão simples, tão claras, tão elementares e ao mesmo tempo tão transcendentes e importantes em nossas vidas, nós acreditamos que será valioso subsídio para que o meu lar, o seu lar, se torne, se não um sereno oásis, né, ou um céu aberto de paz e de renovação perene, né? Um gostoso paraíso, pelo menos um ambiente de muita paz, né? O que nós queremos para os nossos lares. Muito mais harmonia, né? Um recanto de felicidade. Isso a partir do melhor entendimento e da real vivência das leis morais do Criador. Não dá, meu amigo, minha amiga,
para viver longe dessas leis morais. Então, busquemos entendê-las através dos ensinamentos de Jesus. Jesus é o Espírito responsável por esse planeta. Então, tudo que está nesse planeta, desde um grãozinho de areia, né? Desde o animal microscópico até a própria forma planetária, tudo está na responsabilidade dele. Tudo que é que vive, tudo que é que pulsa, está na responsabilidade dele. E mesmo que não pulsa. Mas tudo pulsa, né? Nem que seja no movimento incrível dos átomos, numa determinada fração de matéria, essa matéria não está inerte, os átomos estão girando, dinamizando a própria matéria. Então tudo isso é de responsabilidade do nosso Mestre Jesus. A verdadeira felicidade vai estar na nossa própria casa, né? Isso foi dito por Leon Tolstói, que é um romancista russo, né? Ele diz o seguinte: a verdadeira felicidade está na própria casa, está entre as alegrias puras das crianças e o carinho da mulher amada. Aí é que somos realmente felizes. Muito interessante esse texto, né, do Tolstói. E é claro, minha gente, muitos espíritos estiveram aqui, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus problemas, mas deixaram textos muito interessantes para nós. Eu tenho muita dificuldade, você provavelmente também tenha. Mas vamos deixar coisas boas para aqueles que virão após nós. Não é isso, Pedro? Certamente, meu irmão, vamos promover a paz, distribuir as boas coisas, principalmente se tratando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Despertemos Jesus. Os pescadores experientes, conhecedores do mar da Galileia, sabiam que as águas, habitualmente serenas, costumavam se alterar nos meses de março, abril e setembro, outubro. Nesses períodos, se agitavam de repente, levantando vagas a alturas desmedidas, sacudidas por ventos tormentosos. Então, os pescadores evitavam adentrar nessas águas traiçoeiras entre o meio-dia e a meia-noite, a fim de se pouparem das surpresas tempestuosas. Naquele dia, em torno das 5 horas da tarde, Jesus estava extenuado. Dirigiu-se a Pedro e lhe perguntou se os barcos estavam prontos. Ante a afirmativa do apóstolo, disse que precisavam alcançar a outra margem antes da alvorada. Simão o alertou dos perigos. Mas o mestre insiste, e partem os barcos. Num deles vai o mestre. Toma de uma almofada, se acomoda e logo adormece serenamente. O início da viagem se faz tranquilo. Logo, as cidades da orla vão acendendo as luzes. No céu, brilham os astros de Deus. Brisa suave sopra. De repente, uma agitação violenta nas águas. Um turbilhão de vento e o céu escurece. Relâmpagos, trovões, ondas enormes, risco de naufrágio. A confiança inicial é superada pelo medo. Admiram-se que Jesus prossiga a dormir tranquilamente. Finalmente, o resolvem despertar. E quase repreendendo, lhe dizem: Senhor, desperta, não vê que vamos todos afundar? O mestre se levanta. Sua figura se recorta firme contra a escuridão da noite, entrecortada por raios vez ou outra. Ergue os braços e ordena aos ventos: Calai-vos, emudecei. Depois se volta para o mar: Aquieta-te. Cessam os ventos, acalma-se a borrasca. Sobrevém a calmaria. Jesus se dirige aos discípulos e lhes indaga: Por que o medo? Não tendes confiança? Eles conviviam com ele. Haviam observado muitas maravilhas que diziam do seu poder. No entanto, temem ainda assim. Nem o fato de Jesus dormir tranquilo lhes confere a certeza de que nada de mal acontecerá. Se Jesus está sereno, é porque tudo está bem. Eles o despertam
e pedem socorro. Todos estamos na barca chamada Terra. Em algum momento, optamos ou nos foi determinado, pela lei de progresso, que deixássemos o mundo dos espíritos para cumprir deveres e missões neste planeta. Embarcamos sob os cuidados do Divino Pastor. É de nos perguntarmos por que temos tanto medo quando as tempestades da vida nos alcançam. Com certeza, é porque não nos damos conta de que nesta barca, conosco embarcou Jesus. Parece que esquecemos que Ele está conosco. Por isso, sem que saibamos como, conseguimos suportar horas amargas. Precisamos despertar Jesus em nós. Como? Temos que fazer silêncio interior para que consigamos encontrar Jesus e acordá-lo com suavidade para que mantenhamos a confiança. Jesus está na barca. Não deixemos que os problemas mais complexos cheguem para que decidamos acordá-lo. Ouçamos os suaves cânticos da manjedoura, o coro dos anjos, a brisa cantante das margens do mar da Galileia. Façamos o necessário esforço para sentirmos Jesus. Ele está conosco nesta jornada. Com suavidade e ternura, o despertemos em nós. Ele acalmará todas as tempestades. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, muitos dos problemas do dia a dia somos capazes de resolver através de nossos recursos, usando a nossa inteligência de contatos com amigos, familiares, aliados, a otimismo e esforço. Porém, há situações de extrema dificuldade que nós não podemos resolver. Aquele obstáculo que vem causando a tempo angústia e sofrimento, o qual pensamos não ter saída, por mais que tudo que possa ser ou já foi feito. Meus queridos irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas, de testemunhos verdadeiros, temos que ter fé inabalável em Deus, na espiritualidade maior, em Jesus e em nós mesmos, sabendo que não há mal que dure para sempre, que tudo passará e voltará à normalidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Quero deixar o meu abraço a todos os nossos ouvintes, sabe, para os que estão aqui conosco nesse momento, e dizer que vamos em frente, amigos. É difícil? É, mas a gente vence. Porque, afinal de contas, nós estamos sob a augusta proteção do nosso Pai, que é Deus. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer,
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.